vai discutir um pouco mais sobre o distúrbio do sono que tem uma maior prevalência com relação à hipertensão arterial, né? A gente já, né, tá cansado de reconhecer que vários distúrbios do sono têm uma relação direta com as condições cardiovasculares de uma forma geral. Mas a apneia obstrutiva do sono, indiscutivelmente, é o distúrbio que mais tem íntima correlação com esse diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, de hipertensão arterial resistente e de outras condições cardiovasculares, como eu havia falado. E, sem esquecer, claro, que a insônia também mostra uma relação um pouco mais comum com a hipertensão arterial. A privação crônica do sono, né, a síndrome do sono insuficiente, também tem uma relação. E outros distúrbios do sono, com fragmentação de sono, principalmente, também podem oferecer uma maior prevalência de hipertensão arterial, por exemplo, como a síndrome do movimento periódico de membros, né? As pessoas que mexem as pernas durante a noite, a gente também vê certas descargas adrenérgicas nesses microdespertares, podendo aumentar a prevalência de hipertensão arterial nessas populações com esses distúrbios do sono principalmente. Então, o bate-papo aqui hoje é sobre principalmente os distúrbios do sono mais comuns, e aí por isso eu trouxe a apneia obstrutiva do sono. Aqui é a minha declaração de conflito de interesses, né? Para esse tema eu não tenho conflito de interesses. E o check-in. Eu não sei se o Vitor ou se você, Beth, quer fazer algum comentário inicial para a gente começar, se a gente já pode começar falando do nosso check-in, dos objetivos dessa aula. Não, acho que já pode começar, Gleison. Vamos em frente. Então, perfeito. Vamos lá, então. Primeiro, os objetivos desse encontro de hoje é que a gente discuta um pouco sobre quem que lembra do sono. Será que a gente tem se lembrado do sono todos os dias? A gente tem perguntado sobre como os nossos pacientes dormem, como é que são as noites deles, como eles se colocam durante o sono, como é que é o sono, né? Como é que é essa noite de sono? Eles acordam bem? Tem um sono reparador? A gente não pode esquecer que distúrbios do sono na população são muito comuns, como a gente vai ver. A gente precisa reinteirar o conceito de qualidade de sono, né? A gente precisa entender melhor o que é uma boa saúde do sono, o que é um sono de qualidade. A gente vai focar, como eu falei, no distúrbio do sono mais comum relacionado à hipertensão arterial sistêmica. Vai discutir um pouquinho a interação entre a apneia obstrutiva e a hipertensão sistêmica e a hipertensão arterial resistente, principalmente, e o que a gente vai fazer na prática. E aí, não tem como a gente não considerar essa pesquisa que foi feita pela Academia Americana de Medicina do Sono em 2016 com as seguintes questões. Primeiro, qual era o tipo de profissional de saúde que inicialmente avisava sobre o risco de apneia do sono? E olha que interessante, 30% dos clínicos, 15% dos pneumologistas, 28% dos médicos de sono, mas 12% dessa população que era avisada sobre o risco de apneia do sono era a própria queixa, o próprio paciente que se referia, né, que falava, olha, eu estou roncando, eu tenho provavelmente apneias, né, ou alguém está me vendo com apneias. E uma outra questão também que chama muita atenção é o quanto que a gente tem que entender que é, os sintomas mais comuns da presença da apneia do sono para com uma queixa médica, né, para aparecer como uma queixa médica, é muito relacionado à sonolência diurna excessiva, a uma qualidade de sono mais pobre, a uma pior performance no trabalho, há um impacto também nas relações sociais, a presença do ronco perturbador e mais risco de acidentes também contam com isso. E esse artigo eu gosto sempre de trazer porque ele traz para a gente uma reflexão bastante válida e importante, que é exatamente o quanto que nessa população analisada, de um pouco mais de 2 mil participantes de todas as 5 regiões brasileiras, que responderam um questionário em que foi perguntado
sobre a presença de sono superficial, presença de ronco, de sono insuficiente, de movimentos muito frequentes durante a noite. E olha a prevalência de tudo isso. Né? Ronco, 25%. Apneias testemunhadas, 3%. Mostrando que, indiscutivelmente, são questões extremamente prevalentes e frequentes que 76% dos brasileiros têm pelo menos uma queixa. Então, a gente precisa realmente entender que, por ser muito frequente, muito prevalente, não tem como e não cabe mais a gente não considerar esse diagnóstico ou não considerar a importância do sono na vida das pessoas que têm essas queixas, e basta só a gente perguntar e questionar. Quando eu escrevi o Super Sono, eu escrevi exatamente tentando conduzir um pouco essa percepção de qualidade de sono, porque o sono saudável ele requer duração adequada, ele requer qualidade, e os critérios de qualidade de um bom sono, eles envolvem profundidade de sono, continuidade de sono e regularidade de sono. Ou seja, o sono precisa ser ou ter fases profundas, principalmente o N3 e o REM. O N3 com grande propriedade do ponto de vista endócrino metabólica, principalmente, porque é nessa fase mais profunda das ondas lentas em que a gente tem maior secreção endócrino metabólica, maior organização de toda essa parte fisiológica, não só cardiovascular, mas também por secreção hormonal e regularização de todo o funcionamento né, da homeostase corporal. A continuidade também é fundamental, porque o sono não contínuo, um sono muito fragmentado, vai fazer com que a gente tenha muito menos chance de termos sono profundo. Então, o sono muito superficial, geralmente, ele é secundário a uma fragmentação muito frequente. E fragmentação essa que pode acontecer por ronco, por apneias, por barulho, por temperatura inadequada no quarto, no ambiente de sono, ou mesmo por conta de bruxismo, ou por conta de movimentos de perna. Então, vários são os fatores que podem piorar a manutenção da continuidade do sono, que vai permitir que a gente aprofunde o sono. O sono, quanto mais contínuo, maior é a chance de manter nas fases N3 e sono REM, que são fases de sono mais reparadoras. E a regularidade, ela ganhou uma força absurda nos últimos anos, mostrando o quanto é fundamental que tenhamos noites e dias marcados com regularidade. Nos últimos 3, 4 anos, a enormidade de artigos científicos mostrando a importância do ritmo biológico e a importância do ciclo circadiano. Inclusive, a Academia Americana de Cardiologia traz um artigo agora, publicado há 3 semanas atrás, da importância do ritmo circadiano no ajuste e no risco cardiometabólico. Então, cada vez mais ganhando força a regularidade do ritmo sono-vigília, para que a gente entenda que esse é um fator extremamente importante na manutenção da saúde cardiovascular e na promoção de longevidade com vitalidade. Então, o conceito de qualidade do sono é vital para a saúde, ou seja, a gente precisa ter qualidade, porque o nosso bem-estar e a nossa saúde têm relação direta com o sono de qualidade. Então, a gente entende de forma um pouco mais abrangente, num conceito evolucionário mesmo, promovido pela Kate Nelson, é que a autossatisfação de um indivíduo com todos os aspectos da experiência do sono que podem ser medidos pela eficiência do sono, ou seja, pelo tempo total de sono, pelo tempo total em que essa pessoa está deitada na cama, pelo WASO ou vaso, que seria exatamente o tempo que essa pessoa permanece acordada depois que ela inicia o sono, né? E que não deve ser maior do que 20 a 30 minutos. E medidas de arquitetura do sono, ou seja, presença de sono mais profundo, como o N3 e o REM, redução ou pelo menos ajustes adequados de sono N1 e N2, porque não dá para ter N1 e N2, que são fases mais superficiais, durante toda a noite. Agora há pouco mesmo eu atendi um casal que ele tem uma apneia do sono grave e tem 82% de sono superficial na polissonografia. E ela tem insônia inicial e de manutenção, em que a qualidade do sono dela também é impactada
e o sono superficial dela é de 83%. Ou seja, ela com insônia, 83% de sono superficial, e ele com a apneia do sono grave, 50 paradas por hora, também um sono de 82% superficial durante a noite. Então, essa análise de qualidade de sono e de boa saúde do sono, elas são muito importantes. E olha que interessante, o conceito de qualidade do sono está dentro do conceito de boa saúde do sono. Então, a boa saúde do sono, como o Daniel Bayes já descreve, é um conceito um pouco mais amplo, proposto por ele, que abrange vários domínios do sono, como a satisfação, o nível de alerta dessa pessoa no dia seguinte, o tempo, a eficiência do sono e a duração desse sono, junto com a regularidade desse sono. Então, os componentes de uma boa saúde do sono são duração adequada, qualidade subjetiva boa, ele tem que ter a sensação de que o sono é bom, continuidade do sono tem que ser contínuo, sincronia com o ritmo circadiano, ou seja, o ideal é que eu durma de noite, fique acordado de dia e bem acordado de dia, que eu tenha ausência de distúrbios clínicos do sono, que eu não tenha apneia, bruxismo, movimentos de perna, e que eu tenha boa repercussão funcional durante o meu dia, porque o meu sono funcionou para me reparar para o meu dia. Um dos modelos mais usados é o RU-SATED, ou SATED, que é uma avaliação, um questionário que eu vou apresentar para vocês em breve. A qualidade do sono envolve atributos como eficiência do sono, latência, que é o ideal, o tempo, né, que não deve ser maior que 30 minutos para iniciar o sono, a duração do sono de 7 a 9 horas, que é o ideal, o tempo acordado depois do início do sono, que deve ser menor do que 20 minutos, né? Você não tem que ficar muito tempo acordado depois que você começa a dormir. E uma sensação de descanso ao acordar. Isso tudo são os atributos que definem o termo qualidade de sono boa. E aí, talvez, eu trouxe essa ilustração, não sei se todos se lembram desse filme, Elo Perdido. Talvez o elo perdido no controle da hipertensão arterial seja exatamente o seu sono, né? Então, aqui eu trouxe o ator desse filme, do Elo Perdido, para exatamente a gente entender ou tentar buscar, porque é claro que a gente sabe que são vários os fatores que atrapalham e que impactam negativamente o controle da hipertensão, que são causas, inclusive, de hipertensão arterial secundária, como a própria apneia obstrutiva do sono já é reconhecida há algum tempo como sendo, mas a gente precisa entender que a apneia do sono precisa ser pensada e investigada nos pacientes com hipertensão arterial e principalmente naqueles pacientes com hipertensão arterial resistente, mostrando que muita gente tem essa queixa, ou seja, são pessoas que trazem essa queixa de, doutor, eu acordo com a boca seca, ou eu acordo cansado, mesmo dormindo 8 horas. Eu não me lembro da última vez que eu sonhei, porque os meus sonhos, né, o meu sonho não é um sonho mais profundo. Então, muita gente tem essa referência de que quando o sono é mais profundo, a gente tem mais presença de sono REM. E é durante o sono REM que a gente tem sonhos mais vívidos, sonhos mais marcantes, que a gente se lembra mais. Quando os pacientes têm menos sono profundo, teoricamente, eles podem ter uma tendência a sonhar menos. Isso pode ser um marcador subjetivo, não tão fidedigno de qualidade de sono, mas geralmente as pessoas que falam eu nunca me lembro dos meus sonhos, eu nunca tenho sonhos, pode ser que tenha alguma relação com sono de pior qualidade. Ou uma outra queixa, tenho dor de cabeça todo dia quando eu acordo de manhã. Pode ser que o sono não seja reparador. E aqui, meio que esse iceberg aqui do coração, para que a gente comece a se ambientar nesse contexto que a gente vai discutir um pouco aqui hoje, eu queria mesmo estimular essa discussão e queria que vocês ficassem muito à vontade para fazer intervenção, qualquer ponto da nossa conversa aqui, é que dentro da apneia obstrutiva do sono, o subdiagnóstico é regra, 30 a 40% dos hipertensos, pelo menos, têm apneia obstrutiva e 80 a 84% dos hipertensos resistentes têm apneia obstrutiva do sono. Mostrando que durante o sono normal, a gente sabe que no sono não REM, a gente vai ter uma redução da atividade simpática. Então, durante o sono não REM, no sono N1, N2 e N3, a gente vai ter um predomínio de parasimpático. Isso é o que acontece naturalmente se esse indivíduo tem um sono normal. Então, a pressão arterial, a frequência cardíaca, o débito cardíaco, a ventilação, a taxa metabólica indicam um repouso cardiovascular sustentado pelo sono não REM, principalmente o N3 do não REM. Agora,
No sono REM, é natural que a gente tenha uma interferência da atividade simpática com aumento de pressão arterial e frequência cardíaca naturalmente. Isso vai acontecer. A grande questão é que os pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, e aqui eu estou trazendo uma apneia que durou 49 segundos, uma apneia obstrutiva em que a gente vê aqui uma ausência de fluxo aéreo com um despertar cortical no eletroencefalograma, em que eu tenho um ronco ressuscitativo, em que esse paciente volta a respirar novamente. Por quê? Porque ele tinha uma oxigenação que era de 90% e ela vai caindo até 67%. Ao mesmo tempo em que ele tem uma frequência cardíaca que era de 69, 67, e que durante a apneia até cai, mas quando ele tem uma descarga adrenérgica que combina com o microdespertar no final desse evento, em que ele ressuscita para respirar novamente, ele bate uma frequência de 92. E olha que curioso, durante a apneia, esse paciente vai ter uma atividade parasimpática predominante. Então, durante a apneia, ele tem um predomínio ali parasimpático. À medida que ele tem uma descarga adrenérgica, com o microdespertar que faz ele acordar para respirar novamente, ele vai ter uma liberação adrenérgica ativa que vai gerar essa frequência, esse pico de frequência cardíaca muito alto, e naquele momento ele vai ter aumento de pressão arterial, aumento de frequência cardíaca e resistência vascular periférica estimulados por conta dessa atividade simpática, mostrando todos os efeitos, todas essas modificações da pressão arterial, que vai fazer com que essa pressão arterial aumente, que seja a própria hipercapnia gerada pela ausência de respiração, o próprio microdespertar, a hipoxemia que estava acontecendo ali acumulada, junto com esse delta de volume pulmonar com pressão intratorácica, gerando as modificações agudas da pressão arterial. Ao mesmo tempo, imagina esse paciente que tem 60 paradas por hora, uma apneia por minuto, como que esse paciente vai se colocar nas modificações crônicas dessa pressão arterial, em que a apneia obstrutiva do sono, aqui a gente vê esse fluxograma, mostrando que a disfunção endotelial com redução da produção de óxido nítrico, maior nível inflamatório, piora do estresse oxidativo, piora da atividade simpática, com maior atividade simpática, com uma hipertonia simpática, com redução da sensibilidade barorreflexa e a ativação do eixo da aldosterona, fazendo um hiperaldosteronismo que a gente acaba vendo muito nos hipertensos resistentes, acaba sendo justificativa para a gente entender que a fisiopatologia da apneia obstrutiva está muito imbricada com a hipertensão arterial mais grave. Durante o evento de apneia obstrutiva e tudo aquilo que a gente discutiu, o próprio arousal, né, o próprio despertar, com essa parada respiratória, a hipercapnia, com a baixa da oxigenação e essa reoxigenação que acontece aqui durante o despertar, quando ele volta a respirar, e grandes oscilações negativas da pressão intramural cardíaca, vai gerar tudo isso, inclusive com mais secreção de substâncias estimuladas pelos miócitos, né, pelas células do miocárdio, fazendo com que esses pacientes, quando associados à obesidade, por exemplo, tenham muito mais chance de CFEP, de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, e, claro, insuficiência cardíaca também com queda de fração de ejeção e outras questões cardiovasculares, como fibrilação atrial, como a principal arritmia relacionada, principalmente a fibrilação atrial recorrente, e outras como insuficiência cardíaca, como mais risco de infarto, mais risco de doença anginosa, doença coronariana, porque tudo isso já está mais que consagrado na literatura. Esses são os critérios diagnósticos, né? Porque a gente pode ali ficar discutindo o quanto que é fundamental a gente pensar nesse diagnóstico de apneia. Então, para a gente ter, de certa forma bastante pragmática, esse diagnóstico de apneia obstrutiva, a gente precisa entender que a gente precisa de pelo menos um ou mais dos seguintes eventos, que é o paciente que tem sonolência, sono não reparador, fadiga ou sintoma de insônia, o paciente acorda com engasgo, sufocamento ou às vezes ofegante, o parceiro de cama ou outro observador relata um ronco habitual, interrupção da respiração ou as duas coisas, e o paciente tem um diagnóstico de hipertensão, distúrbio do humor, disfunção cognitiva, doença arterial coronariana, AVC, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial ou diabetes tipo 2. E a polissonografia,
ou a polissonografia tipo 3, ou a poligrafia do tipo 3, que é o termo correto, já que não analisa sono, a gente vai ter 5 ou mais eventos predominantemente obstrutivos, né, as apneias obstrutivas ou mistas, hipopneias ou despertares associados ao esforço respiratório, que a gente vai chamar de HERA, por hora de sono na polissonografia ou na poligrafia tipo 3. Então, o índice de apneia precisa ser maior que 5 eventos por hora. Ou então, uma polissonografia tipo 1 ou 2, ou uma poligrafia do tipo 3, mostrando 15 ou mais eventos predominantemente obstrutivos por hora de sono no registro do exame. Então, o diagnóstico da apneia, quando baseado no índice de apneia e hipopneia, no IAH, que a gente vai falar um pouquinho agora, ou seja, o número de eventos respiratórios, apneia, hipopneia ou HERA por hora de sono é definido como IAH maior ou igual a 15 eventos por hora, independente de sintoma ou comorbidade, ou o índice de apneia maior ou igual a 5 eventos por hora, junto com sintomas clinicamente significativos. Por exemplo, ronco alto, sonolência diurna, apneia testemunhada, despertar com asfixia ou presença de comorbidade. Aí a gente vai fazer o diagnóstico de apneia obstrutiva. E é claro que a gente precisa lembrar de alguns fatores que são aqueles fatores associados muito frequentemente nessas condições. Por exemplo, como a hipertensão arterial resistente, como falamos, a fibrilação atrial, o diabetes mais difícil de controlar, o hipogonadismo laboratorial e a disfunção sexual, a esteatose hepática, a obesidade com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, como a gente falou também. Esses são sinais vermelhos, ou seja, não dá para não pensar nessa população. Mas também a gente não pode esquecer de pensar nessa população que queixa de fadiga, que queixa de sono de dia, de déficit de atenção, memória e concentração, de sobrepeso e obesidade, com mais dificuldade para perda de peso, dificuldade, né, para perder peso, como eu falei, pescoço mais largo, descontrole pressórico e ausência de descenso pressórico na mapa. E nada mais, nada menos do que a Academia Americana de Cardiologia, a Associação de Cardiologia, né, para ter essa publicação, que eu confesso a vocês, em 2022, foi a publicação que a gente esperava, redefinindo os 8, né, os 8 fatores ali de proteção para promoção de saúde cardiovascular, em que esse Life Simple 7, e aí ganhando mais esse fator, que são os fatores qualitativos do sono, em que a gente já enxerga ali que além do IMC, da pressão arterial, do colesterol, da glicose, da atividade física, da alimentação e do cigarro, entram fatores do sono além do tempo de sono. Porque além de 7 a 9 horas, que seria o ideal para a gente dormir, a gente ganha fatores de qualidade de sono, presença de insônia como um fator ruim, presença de sonolência excessiva como também um fator ruim, e presença de apneia obstrutiva do sono, principalmente quando o IH é maior do que 15 eventos por hora, mostrando que aumenta-se o risco cardiovascular se essas condições são contempladas, e isso foi o que esse artigo, de forma emblemática, trouxe para a gente, para reforçar o quanto o sono é fundamental na análise dos pacientes que nós atendemos com relação a risco cardiovascular. E é claro que a gente também não pode esquecer que a base de quase tudo está ali na via aérea. Poxa, Gleison, mas quer dizer que tudo é via aérea? Quer dizer que na fisiopatologia da apneia obstrutiva, todos os casos de apneia vão ser explicados pela complacência dessa via aérea, pela colapsabilidade dessa via aérea? Não, nem sempre. Mas é claro que se a minha via aérea é mais colapsável, geralmente eu tenho uma redução no tamanho dessa passagem de ar por desvio de septo nasal, por aumento do tecido linfóide da via aérea, como, por exemplo, na adenoide na amígdala maior, principalmente nas crianças, uma língua desproporcional, uma macroglossia, por exemplo, como nas mucopolissacaridoses, na T21, e na gordura do pescoço, por exemplo, como na obesidade. Então, todos esses fatores, que também podem influenciar a atividade dos músculos durante o sono, sejam eles a própria obesidade, que vai gerar essa hiporresposta, né, essa hiporresponsividade ali da musculatura, a reatividade muscular da via aérea,
com obesidade, a própria idade, que aumenta essa colapsabilidade, reduz essa atividade muscular né, da musculatura dessa via aérea. O álcool, que também favorece colapsabilidade, e algumas drogas sedativas, por exemplo, como os benzodiazepínicos, também podem aumentar essa colapsabilidade. Mas além das características físicas que contribuem com a apneia obstrutiva do sono, a gente já vem discutindo há algum tempo, pelo menos há 7, 8 anos, o quanto que a fisiopatologia da apneia obstrutiva vai muito além do estreitamento e da colapsabilidade das vias. Ela também precisa ser considerada com relação a uma resposta muscular dessa musculatura mais fraca, ou seja, uma hiporresposta, ou uma instabilidade do próprio sistema respiratório, fazendo com que a gente tenha um controle ventilatório mais instável, assim como um baixo limiar de despertar, fazendo com que esses pacientes que têm um baixo limiar para despertar e proteger a via aérea também tenham mais colapsabilidade, mostrando que esse conjunto fisiopatológico explica muito mais, por exemplo, a apneia do sono presente nos pacientes mais magros, por exemplo. Porque, às vezes, esse paciente ele não tem um estreitamento da via aérea tão significativo, mas ele tem uma alteração da resposta muscular, ele tem uma estabilidade maior do sistema respiratório, ou ele tem um limiar de despertar muito baixo. Mostrando que, seja qual for a fisiopatologia que explica a apneia obstrutiva do sono, a gente vai ter uma associação entre hipóxia intermitente, fragmentação e pressão intratorácica com esse delta de pressão, gerando danos a nível de parede cardíaca e de swing torácico maior. Então, do ponto de vista de eventos fisiopatológicos, a gente vai ter hipóxia intermitente, a fragmentação do sono e esse swing da pressão intratorácica, mostrando que os mecanismos intermediários para que a gente tenha os endpoints, né, os desfechos maiores, são o estresse oxidativo, a ativação do sistema nervoso simpático, né, como hipertonia, a ativação do eixo hipotálamo hipófise adrenal, e também alterações da pré e pós-carga do coração, com consequências subclínicas que são a elevação da pressão arterial, desregulação metabólica, inflamação sistêmica, disfunção endotelial e disfunção miocárdica, inclusive com elevação de proBNP em muitos pacientes, com desfechos relacionados à hipertensão, à diabetes tipo 2, à doença coronariana, à doença cerebrovascular, a arritmias e também insuficiência cardíaca. Então, fica claro que existem consequências e complicações da apneia obstrutiva, dentre elas hipertensão sistêmica, hipertensão resistente, AVC, arritmias, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, metabólicas, diabetes tipo 2 e obesidade, síndrome metabólica, neurocognitivas. A gente já sabe que os pacientes com apneia vão ter mais sonolência diurna, mais declínio cognitivo, mais risco de depressão e ansiedade, mais acidentes automobilísticos, mais risco de doenças neurocognitivas, né, e declínio cognitivo, como falei, impactando diretamente na qualidade de vida dessas pessoas e trazendo essa realidade que a gente tem. 50% dos pacientes com apneia, pelo menos diagnosticados, não são tratados. 30 milhões de americanos têm apneia obstrutiva do sono. 40 a 80% dos pacientes com doenças cardiovasculares são mais propensos a ter a apneia obstrutiva do sono comórbida. 30 a 40% dos pacientes com hipertensão têm apneia. 80%, como a gente já falou, dos pacientes com hipertensão arterial resistente têm apneia. 58% dos homens de meia idade com apneia grave têm um risco aumentado de desenvolver insuficiência cardíaca, 2 a 4 vezes mais risco de ter fibrilação atrial nessas pessoas com apneia e 2 vezes mais risco de ter um AVC nessas pessoas com apneia obstrutiva grave não tratada. Então, até aqui, o que a gente já viu, que a apneia do sono é muito prevalente e subdiagnosticada, tem uma associação com muitos desfechos negativos e piora da qualidade de vida, e é um reconhecido risco cardiovascular. Isso não tem discussão. Mas assim, Gleison, o que a gente precisa fazer na prática até agora? Né? Então, primeiro um checklist clínico, como uma análise aqui para a gente dar uma parada por enquanto. A gente precisa perguntar como é que está o sono dos nossos pacientes.
A gente pode usar o Stop Bang, o NOSAS, o Pittsburgh, que a gente vai discutir um pouquinho. A gente vai ter que encaminhar mais pacientes para poligrafia tipo 3 ou para polissonografia, para diagnóstico. E a gente precisa reposicionar o sono como uma estratégia terapêutica. A gente entende que a gente fala pouco de estilo de vida, menos ainda de sono. A gente, às vezes, ainda se lembra de falar sobre atividade física, sobre alimentação, mas a gente não fala sobre sono. Não sei se vocês concordam comigo, mas a percepção que eu tenho das consultas que eu presencio, inclusive dos meus alunos, é que a gente não lembra do sono. Então, existem alguns instrumentos para triagem diagnóstica para a apneia do sono que são fundamentais. E o primeiro deles, que não é um diagnóstico de triagem exato, porque a gente vai avaliar sonolência, é a escala de sonolência de Epworth, em que a gente faz uma análise da pontuação obtida para verificar o grau de SED, de sonolência excessiva diurna durante o dia. Então, se esse paciente tem de 11 a 16 pontos, é uma sonolência leve, de 17 a 20 pontos é uma sonolência moderada, e de 21 a 24 pontos é uma sonolência mais grave. E essas são as situações, as 8 situações, em que eu vou perguntar para o meu paciente se ele tem nenhuma chance de cochilar ou se ele tem alta chance de cochilar. E aí eu vou graduar esse paciente se ele tem sonolência excessiva diurna. Um outro questionário é o questionário clínico de Berlim. O questionário de Berlim, ele me traz 3 categorias, e se ele tem mais de 2 categorias positivas, existe um alto risco para a apneia obstrutiva do sono. É um questionário um pouco maior, mas é um questionário validado, utilizado no Brasil, amplamente usado. A gente usou, inclusive, nos nossos estudos, mostrando uma correlação interessante de prevalência. Um outro estudo um pouquinho mais resumido, um outro método de triagem, desculpe, um pouco mais resumido, é o Stop Bang, mostrando exatamente que esse questionário ele pode ser avaliado, né, o S de roncos, fatigado, observado e a pressão arterial, stop, e obesidade, idade, circunferência de pescoço e gênero, pontuando para esses pacientes se eles respondem sim para 2 ou mais das 4 questões iniciais, com a circunferência de pescoço maior que 43 centímetros ou 41 centímetros para as mulheres, sim para 2 ou mais das 4 questões iniciais do STOP mais o IMC maior que 35, ou sim para 2 ou mais das 4 questões iniciais do STOP, mais sendo homem, já vão colocar esse paciente ali como alto risco de apneia se ele dizer sim para 5 ou 8 questões, e um risco intermediário para a apneia se ele disser sim para 3 ou 4 questões. Mostrando que é um outro questionário. E, além dele, um questionário que eu particularmente gosto muito, tenho usado muito na prática clínica, hoje é o questionário que eu mais uso, é o NOSAS. O NOSAS, ele é mais simples, vocês veem aí que a gente pontua pelo pescoço maior que 40, ele junta, né, homens e mulheres não importam, ele bota 40 centímetros, IMC entre 25 e 30, 3 pontos, IMC maior que 30, 5 pontos, presença de ronco, 2 pontos, maior que 55 anos, 4 pontos, e homem, mais 2 pontos, mostrando que o score maior ou igual a 8 pontos, alto risco de apneia obstrutiva. Questionário mais simples, validado também no Brasil, e que a gente pode usar de forma mais sistemática. Agora sim, a poligrafia e a polissonografia não são apenas exames, né, gente? A gente precisa lembrar que são uma oportunidade para a gente enxergar o que os nossos pacientes não conseguem contar, porque eles estão dormindo. E dormindo, a gente às vezes não consegue dizer o que está acontecendo, né? A gente precisa lembrar disso. Existe uma distinção entre a polissonografia, que é o exame que avalia sono, e a poligrafia, que é o monitor cardiopulmonar, um monitor simples, em que avalia ronco, oximetria, posição, cinta torácica, que vai avaliar a apneia obstrutiva central ou mista, nessa análise, né, junto com esses registros da poligrafia tipo 3, que a presença desses 5 sensores vão ser capazes de dar o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono na maioria da população com apneia obstrutiva do sono provável, por exemplo, com o NOSAS maior ou igual a 8. Então, a gente entendeu nesse material publicado em dezembro de 24 no Congresso Brasileiro do Sono, que o termo polissonografia é restrito a exames tipo 1 e tipo 2, que estudam o sono,
E a poligrafia é o termo correto para os estudos tipo 3 e tipo 4. Esse é a polissonografia. Essas são as fotos dos laboratórios do sono. À direita, o laboratório do sono do HU, e aqui à esquerda, o laboratório do sono aqui da clínica, mostrando o quanto que a polissonografia é a mais importante técnica laboratorial para a avaliação do sono e dos seus distúrbios, com pelo menos 7 canais e em torno de 11 a 12 canais de monitorização. Mas não esquecendo desse monitor portátil, que também é muito eficaz, principalmente na população de maior risco para a apneia obstrutiva do sono, em que eu vou ter alguns parâmetros mais curtos, né, como, por exemplo, a frequência cardíaca, a oximetria de pulso, o fluxo aéreo, o sensor de posição corporal e o sensor de ronco, sendo essa monitorização portátil. E sendo a polissonografia completa como sendo esse exame, em que faz uma análise do EEG para o sono, do eletrooculograma para saber se existe movimento ocular rápido ou não, se é um sono REM ou não REM, com a oximetria, com a cinta torácica e abdominal, com o eletromiograma do queixo para saber se tem atonia muscular do REM, o fluxo oronasal, com o termistor nasal e o sensor de transdutor, né, o transdutor de pressão nasal, o sensor de posição. Então, todos esses parâmetros, às vezes com vídeo monitorização, todos esses parâmetros, e além disso, medição de CO2 para síndromes de hipoventilação, obesidade, por exemplo, o eletroencefalograma estendido, quando a gente quer pesquisar se existe alguma atividade epileptiforme ou atividade epilética durante a noite, um eletromiograma do masseter para pesquisa de bruxismo, ou um eletromiograma para o flexor superficial dos dedos para avaliação do sono REM sem atonia muscular. Mostrando, então, que todos esses métodos diagnósticos são válidos. Bom, então a gente já entendeu que toda a dinâmica do diagnóstico pode ser feita através da anamnese, do exame físico, dos sinais de cavidade oral, do palato ogival, do malampate, de todos os fatores no exame físico que aumentam o risco desse paciente ter ronco e apneia, e também dos métodos de triagem, e também dos métodos diagnósticos. E, além disso, a gente precisa, claro, que considerar quais são os tratamentos que a gente vai propor para esse paciente. E aqui eu trouxe uma tabela bem simples e bem resumida, claro, porque a gente não tem muito tempo para discutir aqui, mas eu quero trazer essa reflexão para que a gente entenda o quanto que é significativo a gente considerar o CPAP para os pacientes com apneia mais grave, porque ele vai corrigir o IAH e vai melhorar a oxigenação, mas o problema é que, às vezes, pode ter baixa adesão, o conforto é muito variável e depende muito das horas de uso dele. Pode ser que o paciente possa usar um dispositivo intraoral. E a gente pode discutir depois sobre o quanto que é fácil usar, o dentista que geralmente faz esse molde, e tem uma eficácia boa nos pacientes com apneia mais leve, até moderada, mas nos pacientes com apneia grave, a eficácia do dispositivo intraoral, né, desse reposicionador mandibular, acaba não sendo tão boa. Cirurgias, então, tanto as cirurgias ortognáticas, o avanço maxilomandibular, que tem uma taxa de cura maior para a apneia obstrutiva, mais as cirurgias nasais, que melhoram o uso do CPAP, as cirurgias palatais, de úvulo-palato-faringoplastia, que nem são tão mais usadas, e hoje em dia a otorrino acaba precisando ter um pouco mais de cuidado para a indicação dessas cirurgias, mas também são uma condição possível de ter uma solução mais definitiva quando a seleção dos pacientes é mais bem feita. Terapia farmacológica, que é a grande discussão. Então, a gente tem a atomoxetina, a gente tem o Sutiame, que já está em fase 2 aí, que é um inibidor da anidrase carbônica. A gente tem a própria tirzepatida no paciente com apneia obstrutiva e obesidade, sendo medicações que vão dominar a pauta de terapêutica de apneia obstrutiva do sono nos próximos meses e anos, porque tem bastante coisa para sair sobre o uso de medicamentos na apneia obstrutiva do sono, e aí eu estou bastante ansioso para receber. Ontem mesmo eu estava lendo esse fase 2 do Sutiame. E o estilo de vida. A gente não pode esquecer disso, né? A gente não pode esquecer que doenças crônicas são doenças do estilo de vida. E quanto melhor a gente atuar nas causas e na adesão desse paciente, que
claro, exige constância, exige suporte clínico, exige engajamento, energia, propósito, eu acho que ajuda muito. Mas aí vocês podem me perguntar, Gleison, pô, mas e afinal? E o sono e sua relação com hipertensão arterial? Primeiro, eu trouxe alguns artigos que a gente vai discutir brevemente. O quanto que a hipóxia intermitente crônica, e aqui esse artigo original na Hypertension, mostrando que essa hipóxia intermitente promovida pela apneia obstrutiva tem um papel fundamental na condução da disfunção cardiovascular na apneia. Pacientes com respostas de alta frequência cardíaca na linha de base têm maior redução na pressão sistólica, diastólica e na pressão média, em comparação com o paciente com resposta de frequência cardíaca média, depois de 3 meses de tratamento com CPAP. Então, uma maior redução na carga hipóxica, ou seja, no tempo que esse paciente fica em oxigenação menor, de oxigênio, ela está associada a maiores reduções na pressão arterial, principalmente naqueles com resposta combinada de alta frequência cardíaca. Mostrando, então, que é fundamental que a gente olhe para esses marcadores de frequência cardíaca e de carga hipóxica. Por quê? Porque além do IAH, isso ganha uma relevância bastante grande. A gente precisa olhar a apneia além do índice de apneia, porque o IAH é só um valor, mas a gente precisa olhar para a fragmentação do sono, a gente precisa olhar para a carga hipóxica, para o T90, para o tempo que esse paciente fica com saturação menor que 90%. Então, sabendo que a prevalência de hipertensão arterial resistente é de 10 a 15% e 80% tem apneia obstrutiva, essa pergunta que a gente precisa fazer, né? Mesmo com múltiplos remédios, por que esse controle não vem? Talvez seja por isso, porque eu não melhoro a carga hipóxica, eu não melhoro o índice de apneia, eu não melhoro a fragmentação do sono, eu estou negligenciando o sono desse meu paciente. E aí, o nosso estudo lá atrás, né, publicado em 2015, mostrou sim, que o tratamento do CPAP não teve um efeito significativo na pressão arterial clínica e ambulatorial em paciente com hipertensão resistente e apneia obstrutiva moderada e grave, embora tenha tido um efeito benéfico na pressão sistólica noturna e na queda da pressão arterial noturna nesses pacientes com níveis de pressão arterial ambulatorial não controlados. Mas mais do que isso, outros estudos também mostraram que entre pacientes com apneia e hipertensão resistente, por exemplo, o tratamento com o CPAP por 12 semanas, em comparação com o controle, resultou em redução da pressão média e da pressão diastólica de 24 horas e melhora do padrão pressórico noturno. Além disso, a gente já sabe que a aderência, né, e a dose-resposta entre o uso da pressão positiva e a utilização de recursos de saúde também existem. Ou seja, não dá para a gente achar que usar 3 horas de CPAP vai fazer grandes mudanças na pressão arterial, na frequência cardíaca, na hipertonia simpática, em todo o risco desse paciente. A gente precisa definir, como foi o objetivo desse estudo, liderado pelo Atul Malhotra, que é um grande pesquisador na Universidade da Califórnia, sobre hipertensão arterial, risco cardiovascular e apneia do sono, para que a gente defina o uso mínimo da pressão positiva para a gente obter benefícios. Então, esse estudo, que foi uma análise de dados de pacientes adultos com apneia entre junho de 2014 e abril de 2018, em todos receberam pressão positiva, houve redução significativa de hospitalização e de atendimento de emergência em todos os momentos em uso de CPAP. Com hora adicional de uso por noite, diminuía hospitalização e diminuía visita a pronto-socorro, em 5 a 10% e 5 a 7%, respectivamente. Entendendo, então, que esses dados desse estudo fornecem evidência convincente de uma relação dose-resposta entre o uso da pressão positiva e a utilização de cuidados de saúde, com benefícios observados, mesmo quando o uso foi tão baixo como 1 a 2 horas por noite. Mostrando, então, que a gente precisa realmente entender que a adesão ela faz muita diferença. Quando a gente fala de eventos cardíacos adversos principais, ou MACEs, a gente, nesse estudo, em meta-análise,
o desfecho primário, que foi exatamente o composto de um primeiro mês, né, do primeiro evento cerebrovascular adverso principal, ou morte por doença cardiovascular, IAM, AVC, revascularização miocárdica ou internação hospitalar por insuficiência cardíaca, angina estável ou internação por ataque isquêmico transitório, as conclusões foram as seguintes. Olha que interessante. Pacientes com DCV estabelecida e apneia obstrutiva que usaram o CPAP por mais de 4 horas por dia tiveram um risco significativamente menor de MACEs do que aqueles que usaram o CPAP por menos de 4 horas. Mostrando, então, que uma boa adesão do CPAP foi associada a um risco reduzido de recorrência cardiovascular, sugerindo que a adesão ao tratamento é fator-chave na prevenção cardiovascular secundária em pacientes com apneia. Não esquecendo que quanto mais a gente usar o CPAP, melhor vai ser. E esse estudo, liderado pelo professor Geraldo Lorenzi, da USP, do INCOR, chamado Morpheus, em que a gente fez essa análise controlada e randomizada num estudo multicêntrico, desenhado para avaliar os efeitos do CPAP ou do placebo, comparando com fitas dilatadoras nasais, né, aquelas fitas que abrem o nariz, por 6 meses em pacientes com apneia moderada grave e hipertensão não controlada, sobre a pressão no consultório, a mapa e a pressão arterial, como desfechos coprimários. Quais foram os resultados desses 123 pacientes que completaram o estudo? A adesão à fita dilatadora era de 80%, maior que 80%. E a do CPAP, mais de 4 horas por noite, foi um pouco menor. Então, 98% versus 81% de adesão. E olha que interessante, a taxa de controle da mapa em 24 horas foi maior no grupo CPAP do que no grupo com dilatador nasal. E a pressão diastólica foi reduzida significativamente nesse grupo, mostrando então que o CPAP melhora as taxas de controle da pressão arterial em pacientes com apneia e hipertensão não controlada com uso regular de medicamentos. Reforçando que não cabe mais não considerar a presença da apneia obstrutiva do sono no contexto da hipertensão arterial resistente, da hipertensão arterial sistólica. E aqui eu faço um convite para médicos que podem estar por aqui, para quem quiser fazer parte do nosso grupo de discussão de sono, que é o Despertando para o Sono, é só escanear esse QR Code e já entrar direto no nosso grupo. Esse grupo é um grupo não cobrado, um ambiente seguro, um ambiente de pertencimento, um ambiente que todos podem ficar muito à vontade para colocar as suas dúvidas, as suas questões com relação a sono e todos os contextos do sono, seja nas questões cardiovasculares, endocrinometabólicas, neurocognitivas, na fisiopatologia. Hoje a gente estava discutindo sobre a fisiopatologia da apneia obstrutiva do sono e como é bom, como é gostoso a gente poder discutir isso de forma sincera, genuína, num ambiente seguro. Então, foquem aí nesse QR Code. E aqui, eu queria propor para vocês um sorteio das pessoas que estão por aqui. Então, direcione esse outro QR Code. Tem um link lá só para vocês preencherem. E aí, depois, a gente sorteia entre esses, né, dentre quem preencher hoje. E aí, mais tarde, ou amanhã no máximo, eu mando para a professora Elizabeth o sorteado para receber o livro Super Sono, que eu mando pelo correio. E eu só vou precisar do endereço de vocês para que o sorteado receba esse presente em casa. E estou por aqui para a gente discutir. Estou à disposição de vocês. Maravilha, Gleison. Amei a aula para variar. Espera aí, deixa eu parar a gravação.